E como vocês estão vendo, a Juliana Pinheiro já está aqui com a gente para falar mais uma vez sobre um assunto muito importante, que é criança, que é o cuidado, e faz toda a diferença. Tudo bem com você, Ju? Tudo bom, meu bem. Então, tá joia. Olha só, a Ju veio aqui outra vez para falar um pouquinho sobre o autismo, fez um grande sucesso, é um tema assim que realmente desperta interesse das pessoas. E hoje, Ju, a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência, como criar filhos mais resilientes. Mas para as pessoas em casa, o que é a resiliência? O que é ser resiliente? Então, um conceito assim bem curtinho que eu gosto da resiliência é explicar que resiliência é a capacidade que nós temos de recuperar de situações de crise. Mas não só nos recuperarmos, mas aprender nessas situações. Então, a pessoa resiliente, ela passa pelas questões, pelos problemas, pelas crises, mas ela aprende com eles. Então, passar pelos problemas, normalmente todos nós temos problemas, passamos por eles, mas as pessoas resilientes, eles tiram coisas boas dessa situação e aprendem com essa situação. Não é aquela coisa que as pessoas, quando erram, insistem no erro. Isso não é ser resiliente. Não, é buscar o que tem de positivo naquele momento, mesmo um momento mais sofrido, um momento doloroso, sempre tem alguma coisa positiva que eu possa aprender e me tornar mais forte depois daquela situação. E aí, nós temos essa capacidade, talvez, o adulto, de conseguir criar esta maneira mais fácil. E os filhos? Como que ficam nessa hora? Porque às vezes eles têm dúvidas do cotidiano, da vida, enfim, e eles não conseguem lidar com isso de uma maneira muito fácil. Isso. Como os pais podem ajudar essas crianças? Na verdade, a resiliência são um conjunto de habilidades que a gente vai adquirindo e aprendendo. Algumas pessoas já nascem com mais facilidade para algumas habilidades, outras a gente precisa praticar. O que é legal da gente saber que todos nós podemos nos tornar mais resilientes em qualquer etapa da vida da gente. Basta a gente estar disposto a aprender e praticar essas habilidades, tá? Como que a gente faz isso com as nossas crianças? Primeiro ponto, através do exemplo, através da modulação de comportamento. Então, quanto mais os pais são resilientes, mais resilientes serão os nossos filhos. Então, quanto mais eu passo pelas situações de dificuldade, pelas situações de crise, de uma forma mais saudável, mais assertiva, mais forte, mais os meus filhos irão aprender como lidar com essas situações também, porque eu estou modulando esse comportamento com eles. Outra questão é a gente trabalhar essas habilidades que são alguns pontos que são bem importantes, que é, por exemplo, o autoconhecimento. Eu saber quais são os meus pontos fortes e quais são aqueles pontos mais fracos. Então, a partir do momento em que eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei para quem buscar ajuda na hora em que eu estou numa situação de crise. Então, a minha rede de apoio. Eu ter uma rede de apoio bem estabelecida, as pessoas em que eu vou procurar durante esses momentos. Né? Eu ser uma pessoa em que eu trabalho a questão do otimismo, mas um otimismo que a gente chama de realista. Então, eu faço a minha parte, eu me esforço, por que não vai dar certo? Por que não vai melhorar? Então, não é aquela pessoa de que, o mundo não tem jeito, nada vai dar certo, tudo para mim dá errado. Não, eu faço, mas um otimista realista. Exemplificando, talvez, agora você falando, eu tive um insight aqui. Sim. Vamos imaginar que essas crianças, o seu filho, um filho, né, uma criança que está em casa, brigou com o coleguinha lá na escola. Aí ele chega em casa e ele fala assim, briguei, não quero mais falar com ele e assim por diante. O exemplo dos pais seria, não, você tem que conversar, você tem que voltar, pedir desculpa e assim por diante, para dar o giro para que essa criança aprenda a desenvolver o perdão, desenvolver as outras coisas, para que ele saia das situações, mas de uma maneira positiva. Isso, mas a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com essa criança é verbalizar sobre sentimentos e normalizar sentimentos. Porque se ele brigou com esse coleguinha... Foi por alguma razão. Algum motivo teve. E se ele ficou triste ou chateado, alguma coisa realmente magoou ele.
Então, é normal eu sentir raiva, é normal eu sentir tristeza, é normal eu ter medo. A gente normaliza sentimentos e não culpa sobre sentimentos. Não tem problema eu ter raiva, não tem problema eu ter medo. Agora, como eu vou agir com esse sentimento é que vai fazer a diferença. E aí entra o pai para modular isso. Ao invés de eu proibir ou parar de falar com o meu colega, ou eu brigar, bater nesse colega, qual é uma ação que eu posso resolver esse problema? Como eu poderia conversar com esse meu colega e expor aquilo que aconteceu? Eu colocar para ele que aquilo que ele fez não foi legal, me fez mal, me chateou, de uma forma assertiva. A assertividade, saber colocar os meus sentimentos, defendendo os meus direitos, mas sem ser agressivo, sem passar dos limites, magoando o outro. E isso não é algo que é a partir de determinadas idades. Isso é sempre que os pais... Na verdade, os filhos vão estar observando as ações que os pais têm com os próprios amigos, com a própria sociedade. Isso também influencia. Lógico que uma criança pequena lá com 2, 3 anos, ela vai ter um impulso que é o bater, que ela ainda está, a gente fala, né, do nosso lobo frontal, que é o responsável pelo comportamento ali, de estar nas ações. Então ela vai sempre reagir mais na questão da impulsividade. Ela ainda não tem essa consciência de parar, refletir sobre a ação, para depois agir. Tomar atitude, Tomar atitude. Isso a gente vai adquirindo à medida que a gente vai amadurecendo, junto com o cérebro também vai amadurecendo. Mas a gente vai modulando e ensinando desde pequenininho. Então, só que se eu chego para ele com 2 aninhos e falo, você não pode brigar com seu colega, você não pode ter raiva do seu colega, eu estou negando um sentimento que ele está sentindo. Então, sim, eu entendo que você está com raiva, mas vamos pensar como resolver esse problema? É diferente. É normal sentir raiva, é normal você estar assim, mas como tentar mudar esse sentimento ou adaptar esse sentimento para que ele se torne algo positivo para a pessoa também? Criar estratégias para resolver o problema. Porque a nossa dificuldade hoje é falar sobre sentimentos e criar estratégias saudáveis e positivas para resolver as dificuldades. Porque nós todos vamos ter fracassos, vamos ter frustrações, vamos ter raiva, vamos ter medo. Todos esses sentimentos, eles estão presentes na nossa vida. Mas a gente precisa criar situações onde eu consiga sair delas e conseguir criar estratégias para resolver esse problema. E não ficar na vítima ou esperando que alguém resolva para a gente. Então, desde muito pequeno, eu posso verbalizar, normalizar esse sentimento, mas ajudá-lo a criar. Para isso, a rede de apoio é importante, eu saber para quem que eu vou pedir ajuda, eu saber quais são os meus pontos fortes nesse momento, eu entender que aquela minha ação, ela vai gerar uma consequência para o outro, então trabalhar a empatia é muito importante. Empatia é tudo, na verdade, tudo, né? Eu perceber o que eu vou causar no outro, porque o que eu gostaria de fazer com o outro, porque aquele outro, como ele vai se sentir naquele momento. Então, eu perceber o outro, não só me perceber dentro da situação. Sim, é aquela frase bem tradicional que as pessoas têm. Você gostaria que fizessem para você o que você fez para o outro? É simples assim. Então, as pessoas... E a gente está falando de criança aqui, as crianças desde o começo eles têm que aprender desta maneira. Porque vão se criar adultos com déficits de muitas outras coisas, de sentimentos. E isso não é bom. De dificuldade de lidar com regras, dificuldade de lidar com o outro, de dificuldade de lidar com a própria frustração. Tá? Uma das técnicas assim, que a gente tem visto dentro da própria neurociência que ajuda bastante são os elogios. Os elogios de comportamentos desejáveis. Então, a partir do momento em que a criança realiza uma atitude em que ela está sendo bacana, que é aquilo que os pais querem reforçar, ele vai e faz um elogio. Mas o elogio ele tem que acontecer da seguinte maneira. Tem que ser imediato a ação, para que eu ative no meu cérebro a sensação de bem-estar, ative essa região do cérebro de recompensa, e eu dê uma sensação de bem-estar para esse indivíduo, então é imediata a ação. Você acabou de guardar os seus brinquedos, eu vou lá e chego para você e falo, quando você guarda os seus brinquedos, eu fico muito feliz. Eu fico muito orgulhosa quando você ajuda a mamãe nas tarefas. Então eu estou imediatamente eu estou falando como eu me sinto e qual a ação que está me fazendo sentir assim.
e a imediata ação. Então é o que a gente chama de elogio descritivo. Que você está contando para a criança o porquê e descrevendo o porquê que está acontecendo tudo aquilo. Isso vai gerar uma sensação de bem-estar e faz com que provavelmente esse comportamento seja repetido. Porque ele quer de volta aquela sensação. E o elogio também, porque isso é importante. É muito importante. Mas ao mesmo tempo a gente tem que dosar, porque ao mesmo tempo é um elogio, mas ele tem a obrigação de fazer aquilo. Isso. Então... Mas é que a questão é o seguinte, o elogio, ele pode vir, mesmo por sendo uma obrigação, você pode... Porque, por exemplo, é uma obrigação sua fazer um bom trabalho. Mas você não sente bem quando alguém fala, nossa, você hoje arrasou no trabalho? E você não tem vontade de fazer de novo, mesmo sendo uma obrigação? Agora me veio uma pergunta aqui. E quando essas crianças, elas são... elas batem de frente com os pais, quando elas são resistentes a esse tipo de situação. Para isso tem que existir regra. A gente tem que colocar desde muito cedo para eles as regras e os combinados. Então, se eu tenho bem estabelecido as regras e quais são as consequências se eu não cumpro essas regras, então eu tenho que cumprir. Para isso, dentro da educação, a gente trabalha com coerência e coesão. A coerência é em referência à minha punição, e a coesão, mantendo sempre, se, por exemplo, toda vez que você não juntar seus brinquedos, eu vou guardá-los em cima do armário e eles vão ficar lá o final de semana todo, toda vez que os brinquedos estiverem fora, eu tenho que guardá-los e deixar o final de semana todo. Não importa se ele vai chorar, se ele vai pedir perdão. Se ele vai espernear, se ele vai fazer qualquer coisa. Não, e eu não preciso gritar, não preciso rezar uma missa para ele falando, está aqui porque você não fez. Não, olha, qual que é o nosso combinado? Se não guardou, a mamãe vai guardar e vai ficar em cima do armário. Pronto. E não precisa. E aí, se ele fez algum outro comportamento bacana, eu vou lá e elogio bacana. Mas então, não significa que vou tirar os brinquedos, porque aquilo lá é uma consequência de uma atitude dele. Isso. Mas que foi combinado antes. O que é importante tem que ser combinado antes. Tem que ser pré-estabelecidas as regras e qual é a punição. Então, o que a gente nem chama de punição, a gente chama causa e consequência. Porque você tem uma causa, você tem uma regra. Então, o indivíduo... E ela foi quebrada, Sim. Então... O que acontece? Salvo indivíduos que têm transtornos, e aí o de bater de frente tem questões biológicas que interferem. Quando a gente fala só de comportamento, o indivíduo ele está testando até onde vai. E se ele bater de frente e eu vou cedendo, ele vai bater de frente de novo, porque se funcionou uma vez... Vai funcionar de novo. Isso. E aí ele vai sempre ganhando espaço e vai gerando uma situação onde realmente os pais perdem o controle dela. E aí é o que entra, eu queria falar, porque às vezes os pais... No nosso dia, no nosso cotidiano, as pessoas estão muito... agitadas, é muita correria, então às vezes chegam em casa e eles não querem se estressar com essas situações. Então, se a criança começou a chorar, tá, então, e entrega. Aí, os pais também têm que cumprir determinadas regras para que não aconteça nada com os filhos. E isso incute também a questão de firmeza. Tem que cumprir essa regra os pais também, né, Ju? Educar dá trabalho. Educar é cansativo. Porque eu tenho que plantar hoje para que meu filho seja um homem de bem, uma mulher de bem, que ele cresça, né, com esses princípios, cresça sabendo respeitar valores e regras da sociedade, porque nós somos seres sociais. E para isso eu preciso, sim, eu chego cansado e meu filho está lá chorando, pedindo para que eu desça com o brinquedo do armário. Né? Sim, eu sou mãe, eu sei como funciona, né? E aí, às vezes, é mais fácil a gente pegar e descer com o brinquedo do armário do que ficar ouvindo, por favor, por favorzinho, aí joga, se chora, chantagem. E chantagem, fica no meu ombro, por favor, negocia, mamãe. 1000 outras coisas de que não vai fazer, né? 1000 outras negociações. Sim. Só que a partir do momento em que a gente faz isso, nós não estamos preparando para que eles sejam fortes para esse mundo que eles irão enfrentar. A gente vai estar ensinando para eles que não precisa seguir regra, não precisa seguir os combinados, que tudo vai dar um jeitinho. Ele vai falar e ele vai conseguir. Ou vai ter a mãe, vai ter o pai, vai ter alguém para dar um jeito para ele. E não é assim. Quando a
a gente vai para o mundo lá fora, a gente precisa seguir a regra, né? A gente vai para o mercado de trabalho, não adianta falar por favorzinho para o chefe, que não vai resolver. Não vai resolver. Para o guarda, na hora que ele te multar, que não vai resolver. Você vai ter que pagar a multa se você não fizer as coisas certas. É verdade. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um contexto um pouco diferente, mas é isso que a gente precisa mudar e é isso que a gente quer mudar. E é isso que a gente está falando o tempo inteiro, você aprender a essas regras, aprender a dominar tudo isso para você se tornar uma pessoa resiliente, ou seja, que com as dificuldades da vida não conseguiu o brinquedo, então eu vou ter que fazer outras coisas para me divertir. Mas o brinquedo vai voltar para mim, só que eu tenho que cumprir determinadas coisas e condições. São as pessoas resilientes, as que conseguem se adaptar às mudanças. Isso. É isso, exatamente, né? Isso. Ju, obrigado por ter vindo aqui junto com a gente agradeço. mais uma vez, falar de um assunto ótimo e ela fala maravilhosamente bem, né, gente? Obrigada. Obrigado, Ju. Tchau.